Boa tarde, amigos do meu, do meu canal no YouTube. Boa tarde aos meus quase 1000 inscritos e todos os que têm assistido os meus vídeos. Eu, estando sentado aqui na minha casa, analisando a história contemporânea do mundo, analisando as coisas que aconteceram no passado. Eu estava analisando, de repente me passou assim na minha cabeça, amigos, e me doeu o peito. Sabe quando te dói o peito? Eu comecei a lembrar das histórias que nossos antepassados contam, os livros contam. Eu comecei, já assisti filmes, né, até mesmo novela, que conta a história dos escravos, dos nossos irmãos africanos que chegavam naqueles navios negreiros, comprados por aqueles senhores de escravo. Eu comecei a analisar, meu Deus, a gente, às vezes, você pega uma vasilha quente, uma vasilha que a alça está quente, você pega na alça, ui, queimei minha mão. Você imagina aqueles homens, aqueles nossos amigos, os negros, coitados. A pessoa pôr aquele ferro na brasa com o nome da fazenda, do cidadão, da fazenda, do ordinário. Pegar aquele ferro, sei lá em que parte do corpo, e imagina a consciência. Eu fico pensando assim, a consciência, porque aqueles homens eram homens igual nós. Meu Deus, eles observavam os animais do campo, eles observavam e eles percebiam, eles podiam ser, não ter inteligência e estudo para saber. Meu Deus, e ele imaginar aquele ferro lá e aquele encostar nele e apertar. Aqueles malditos, aqueles homens ordinários, bandidos, marcar aquele ser humano. Eu comecei a pensar, Senhor, naquela época o evangelismo não estava assim no mundo, há 150 anos atrás, 200 anos atrás. Eu conheço gente que conta a história de regiões em Minas Gerais, que existem casas até mal assombradas, escuta correntes nas casas. Diz que aqueles coitados dos negros muitas vezes eram enterrados, apanhavam e muitas vezes até enterrados vivos. Eu estava comigo pensando, como será esses negros no dia do juízo final? No dia que o Senhor vai abrir os livros? Eu fico pensando, sabe o que eu cheguei a pensar? Isso é coisa minha, é um sentimento meu, de dó, de saber que irmão meu que tem o mesmo coração, o mesmo sangue, o mesmo rim, que sente as mesmas dores que eu sinto, passar por atrocidades naquelas senzalas, naquelas prisões ordinárias, com aqueles cafajestes, aqueles homens ruins, ponhava aqueles negros. Eu fico pensando, Senhor, aqueles coitados que morreram no tronco, apanhando, não sei quantas chibatadas, eles olhando para as estrelas, para o céu, quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens em glória, vinde bendito de meu Pai. Eu tenho para mim, esses homens vão subir para a glória. Dá-me, sabe, eu comecei a pensar assim, Senhor, será que Deus não permitiu uma espécie de gente que nasceu naquela época para viver, para ganhar a vida eterna daquela maneira? Vai saber, né? Então eu deixo agora no meu canal esse ponto de pergunta quanto à salvação daqueles amigos nossos. Será? Agora eu pergunto aqui, eu sei que eu vou criar um negócio polêmico. Será que esses negros, que nem um ex-presidente que foi lá e pediu perdão lá na África, será que isso bastava? Será que não era necessário esses deputados que antes de ganhar as eleições, eles já pregoam para os 4 cantos que eles vão lá para defender os direitos do povo? Será que não era para se criar uma lei para dar uma indenização
os filhos, os netos, não, filhos que não tem mais, né? Os netos, os bisnetos, dá uma indenização, ou pelo menos a direito, a faculdade de graça, direito à escola de graça. Será que não era para se criar uma lei de indenização para os ancestrais? Não, agora, os viventes de hoje, os bisnetos, tataranetos desses negros, desde que ele consiga provar que ele é daquela linhagem de gente que morreu com aquelas atrocidades malditas, cruéis, homens cruéis. Será que eles não eram dignos de se criar uma lei e indenizá-los? Se não quiser dar dinheiro, porque talvez o Brasil, o país não tem nem como arrumar um financiamento ou arrumar um dinheiro para se pagar um tanto por mês. Mas que pelo menos eles tivessem direito de pagar metade em ônibus, sabe, ter desconto em farmácia, em supermercado, ele apresentar o documento, sou trineto de um negro que veio da África, fulano e tal. E tinha que ter uma linhagem, também não podia ter muito sacana também, que ia criar isso aí para, né, para poder se beneficiar também. Seria mais ordinário do que os outros que também bateram neles. Por exemplo, o negro não pagar a faculdade. O negro, sabe, os bisnetos, tataranetos, o que vocês acham disso? Essa é a mensagem de Ângelo Cristão para esse domingo, dia 31, né? Dia 31 de outubro de 2021, depois de passar tanta calamidade. Uma pergunta: será que esses nossos irmãos, trineto, bisneto, tataraneto de negros que sofreram tanto, morreram na senzala, eles não eram dignos de uma indenização? Tá aí a minha pergunta. Agora o céu, eu tenho certeza que Deus vai dar o céu. Deus tem um lugar para eles, que eles sofreram sem saber nem por que estavam sofrendo. Tá bom? Muito obrigado, Deus que abençoe. E eu agradeço por vocês terem me ouvido até agora.